Fala galera, vamos falar agora da rodada do meio de semana do Campeonato Brasileiro. E vamos começar com Cruzeiro e Fluminense. Bom, esse jogo é um jogo de desesperados, né? O Cruzeiro hoje tem 20 pontos, né? Mesmo com a vitória, o Cruzeiro não sai da zona de rebaixamento, não sai pelo número de vitórias, né? Mas precisa ganhar. O Fluminense tem 25 pontos, hoje a diferença do Fluminense para o Cruzeiro de 5 pontos, né? Então o Fluminense joga um pouco mais tranquilo, mas precisa somar pontos. Joga em Minas e tenho certeza que a torcida do Cruzeiro, como vem fazendo, vai apoiar, mas o Cruzeiro precisa melhorar e melhorar muito. O último jogo que eu vi do Cruzeiro, eu vi a entrevista do Abel, né? Falando um pouco da melhora do time, da entrega, é muito pouco. O Cruzeiro precisa melhorar. No que eu vi, se continuar assim, o Cruzeiro cai. O Cruzeiro precisa melhorar e tem uma sequência de vitórias. E muito grande. Está sendo pressionado, tem um treinador experiente, tem jogadores experientes, né? Está sentindo principalmente algumas ausências de jogadores machucados atrás, principalmente o Dedé. Mas eu acho que o Cruzeiro precisa melhorar muito, né? Esses últimos jogos, muito aquém. O Abel, né, na sua entrevista, ele fala um pouco da melhora do Cruzeiro. Também acho que melhorou um pouquinho, mas precisa melhorar muito. O time está sem confiança, né? Tá sem... Você vê alguns espaços dentro de campo, defesa, meio campo, ataque. Então, isso é claro, vai melhorar com o tempo, né? A gente espera um grande jogo. O Fluminense vem de 2 belas vitórias, de um clássico contra o Botafogo e precisa se distanciar, sabendo que uma vitória vai ser muito importante para o Fluminense, que ainda não saiu daquela zona de desespero. Agora esse jogo é um jogo dos desesperados, principalmente por parte do Cruzeiro, né? O Cruzeiro precisa ganhar para encostar um pouco mais e ainda com a vitória ainda não sai, mas precisa ter uma sequência de vitória seguida, de 2 a 3, para sair desse sufoco, né, de estar no Z4. Então a gente espera um grande jogo entre Cruzeiro e Fluminense. Bom, gente, agora vamos falar. A briga, falei antes, lá embaixo, agora a briga é lá em cima, entre Bahia e São Paulo. Um está em quinto, né, 39, o outro está em sétimo, com 37 pontos. Então a vitória do Bahia, ele ultrapassa o São Paulo e talvez também, dependendo do resultado de CSA e Inter, também pode ultrapassar o Internacional. Então o Bahia joga em casa, vem de uma derrota em casa, né, diante do Atlético Paranaense, né, num belo jogo do Atlético, um bom jogo também, com apoio de 38 mil pessoas. É incrível a torcida do Bahia, né, tá acreditando no trabalho e pode acreditar. Eu venho falando nessa ascensão do Bahia dentro e fora de campo, né, tá de parabéns e continue acreditando. Eu acho que o Bahia é uma dessas equipes que pode sim lutar para uma Libertadores e Libertadores direto, por que não? Então o Bahia está lutando, vem forte, né, com o apoio da sua torcida. A gente espera um grande jogo, né, um jogo de mudança de patamar, né, entre Bahia e São Paulo. Como eu te falei, ontem a diferença é de 2 pontos, a vitória do Bahia, ele ultrapassa o São Paulo, podendo ultrapassar, dependendo do resultado, do Internacional. Então espero um grande jogo. São Paulo, né, vem de uma vitória, né, uma vitória um pouco no sufoco ali diante do Fortaleza, né? As ideias do Fernando Diniz começam a ser colocado em prática, mas é muito cedo ainda, é muito pouco tempo de trabalho. Eu gostei da contratação, eu venho falando isso do Fernando Diniz. O futebol de São Paulo é um futebol jogado e o Fernando Diniz gosta disso, o torcedor vai gostar, tem que ter paciência. Grande jogo entre Bahia e São Paulo. Bom, agora vamos falar um pouco do topo da tabela, o topo mesmo, que é o Santos, né, jogando em casa diante do Palmeiras. A diferença hoje, ela se resume a uma vitória. O Santos ganhando do Palmeiras, ele chega a segundo. Porque o Palmeiras hoje ele tem 47, o Santos tem 44, os dois com 13 vitórias. Então a vitória do Santos, ele iguala em número de pontos, mas ultrapassa em número de vitórias. Então um jogaço. A gente espera um jogaço entre Santos e Palmeiras. O Santos, né, que vem de uma boa vitória diante do Vasco, jogando fora de casa. Isso é muito bom. O Palmeiras vem do empate diante do Atlético, né, deixou a desejar. O Palmeiras não jogou bem, né, e digo mais, né, se não fosse a atuação brilhante do Dudu, o Palmeiras encontraria dificuldade, né? E isso o torcedor no final vaiou, não gostou da atuação, normal, né? Então eu acho que Santos e Palmeiras têm tudo para fazer um grande jogo. A equipe do Palmeiras é uma equipe que marca muito bem, busca a força no seu contra-ataque. O Santos não, é uma equipe que bota a bola no chão, né? Roda bastante na frente com seus atacantes, né? O estilo do Sampaoli, né, da sua equipe. A gente espera um grande jogo, né? O Santos precisando da vitória para encostar ali no Palmeiras, passar o Palmeiras não em número de pontos, como eu falei antes, mas com uma vitória a mais, né, podendo ser o segundo colocado e não deixar o Flamengo se distanciar, né? Um empate é ruim para as duas equipes, então uma vitória tanto para um lado como para o outro seria espetacular. Agora um grande jogo
Eu espero um grande jogo. Na Vila, o Santos realmente é praticamente imbatível, né? Joga muito bem, tem uma qualidade de jogo com o apoio da sua torcida e o Santos começa a encostar. Essa vitória fora de casa tem ajudado o Santos, por isso que a gente espera um grande jogo, né? Essa boa equipe do Santos, bem formada pelo seu treinador. Agora o Mano, né, precisa dar uma qualidade maior. A gente vem falando, o Palmeiras ganhou de algumas equipes, um belo trabalho, o início do trabalho do Mano, agora começa as dificuldades com os clássicos, com jogos mais difíceis, né? Então jogou contra o Atlético, não fez um bom jogo, o Palmeiras não jogou bem. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco muito bom, precisa jogar mais futebol, precisa colocar essa bola no chão. O Scarpa, eu acho que tem tudo para ser titular nessa equipe do Mano, é um bom jogador, enfim, ele tem opção de mudança na equipe. É claro que no dia a dia o Mano treina, conhece bem o futebol, né, brasileiro, o futebol do Palmeiras, né, e cada vez mais conhece esse elenco, né, é muito pouco tempo também, nem dá tempo de Mano colocar em prática tudo que ele quer, mas eu acho que o Palmeiras precisa ser um pouco mais, né, como se diz no nosso linguagem, afoito, mais determinado, e em busca da vitória. Esse é um jogo para se solidificar na parte de cima, precisando da vitória, precisando fazer um grande jogo, né, pegou um Atlético Mineiro, né, totalmente esfacelado com uma derrota, né, e o Atlético foi e jogou bem. O Atlético jogou bem quando o Palmeiras mostrou que tem uma boa equipe, que tem bons jogadores, mas o empate foi justo, por tudo que apresentou o Palmeiras e por tudo que apresentou o Atlético. Então eu espero um grande jogo entre Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. Bom, galera, agora vamos falar de Botafogo e Goiás, né? Você olhando aqui na classificação, né? O Goiás está em 10º com 33 pontos, o Botafogo está em 12º com 27. Uma vitória do Botafogo, ele encosta no Goiás, mas ainda tem um pouco de sobra, ainda tem um pouco de gordura, né? A equipe do Botafogo, com principalmente o que fez no primeiro turno, segundo turno muito mal, né, com a saída do seu treinador pressionado. O Botafogo precisa ganhar, né, para não deixar escapar essa gordura de pontos. Hoje a equipe, como eu venho falando, o CSA tem 22, o Botafogo tem 27, são 5 pontos de diferença. A gente acredita que 45 pontos, né, a equipe, como está hoje, talvez até menos, você talvez escape. Eu acho que tem algumas equipes lá embaixo que praticamente deu adeus ao campeonato. É muito cedo, mas é muito difícil, mas o Botafogo precisa realmente abrir o olho. É claro, pressionado, houve uma pressão da sua torcida já nos treinamentos essa semana, né, buscando também seus dirigentes para conversar. Eu acho que isso não leva a nada, não gosta. Agora o Botafogo precisa realmente abrir o olho. O Botafogo, e digo mais, eu acho que o torcedor ele não pode exigir como vem exigindo, não. Eu acho que o Botafogo é uma daqueles equipes que está ali, 12º, 10º no meio da tabela, lutar por uma Sul-Americana. Pode vir uma Libertadores, pode, mas não tem elenco para isso não. Não é que o elenco do Botafogo seja ruim, mas precisa qualificar. E para qualificar precisa de dinheiro. E o Botafogo não tem alguns atrasos, que isso realmente tem prejudicado o trabalho no dia a dia. Então precisa do apoio do seu torcedor. O Botafogo precisa somar o maior número de pontos possíveis. Eu acredito que hoje o Botafogo precisa de 5 vitórias a mais, que daria 15 pontos, né, com o que se tem, né, 27 ou 6 vitórias para garantir, dar uma tranquilidade maior. Ainda faltam muitos jogos, 13 jogos, então essas vitórias em cada é um time concorrente a essa luta, que é o Goiás, só que o Goiás elevou seu patamar. Te digo hoje, não vejo o Goiás na segunda divisão, não vejo. Futebol tudo pode acontecer. A arrancada do Goiás é espetacular, um belo trabalho e merece, por tudo que o Goiás tem. Um time que paga em dia, sério, né, tem um bom elenco, tem um bom treinador, né, que voltou e deu uma carga nova no seu time. Realmente, parabéns a essa arrancada do Goiás. O torcedor de Goiás precisa apoiar mais, vir a campo, né? Eu sinto essa falta do torcedor do Goiás apoiando a sua equipe. Então a gente espera um grande jogo. O Goiás vem totalmente motivado. Conseguiu uma bela vitória de 1-0 fora de casa, né? Então acho que o Goiás vem firme e forte, é uma equipe que busca velocidade, né, do seu atacante, principalmente o Michael, que é um jogador de velocidade, fez um belo gol no último jogo do Goiás. Então a gente espera um grande jogo. O Botafogo ele vem pressionado, agora o apoio da sua torcida é fundamental. E o jogo de quinta vamos fazer Avaí e Vasco da Gama, né, duas equipes que estão abaixo da tabela, né. O Vasco está numa condição melhor, o Vasco hoje tem 27 pontos, igual o Botafogo, a diferença ainda é de 5 pontos, né, mas o Vanderlei tem falado, não quer perder essa gordura, né, precisa da vitória, né. O Vasco vem de uma derrota em casa diante do Santos, né.
Eu não diria merecida, porque o Vasco não jogou mal. É o que eu falo do Botafogo, é o do Vasco. Só que o Vasco tem uma diferença. O Vasco tem uma prata da casa muito forte. E esses jogadores têm dado conta do recado. E esses garotos precisam do apoio da sua torcida. O Vasco fora de casa joga bem também. Eu acho que joga melhor fora de casa do que em casa, porque tem um contra-ataque forte, tem uma marcação muito forte. Vanderlei deu uma outra identidade ao Vasco da Gama, né? Por isso que o Vasco está num momento bom, razoável, mas precisa abrir o olho, né? Uma derrota, às vezes as outras equipes de baixo conseguem igualar ou conseguem chegar junto ali e o Vasco perder essa gordura, como o Botafogo. Não pode. Né? Agora o Vasco luta com a equipe que para mim praticamente está rebaixada. Se você vê a Chapecoense e Avaí, uma tem 16, a outra tem 15, uma é 19, a outra é a 20ª, né? Rápido aqui fazer uma conta, 23 jogos já foram feitos, faltam 15. Vamos colocar aqui, vamos salvar com 45 pontos. Então, praticamente essas duas equipes dos 15 jogos precisam ganhar 10. Muito, é impossível, praticamente, não digo impossível, mas praticamente estão rebaixadas. É claro, só um milagre, né? E daqui para frente a contagem é regressiva. Então precisa ganhar. O Avaí vai entrar no desespero. O empate cada vez mais afunda o Avaí. O Avaí precisa dessa vitória, tem 16 pontos. Tem condições de sair? Tem. Pode ser até com menos. Se a gente colocar, vamos colocar 40 pontos, né? O Avaí tem 16. Precisa de 24. 24 seria de 15 jogos, 8. Né? 8 jogos. Né? Ou mais. Né? O Avaí seria isso. 40 pontos. Pode acontecer? Pode. Já aconteceu de 40 pontos escapar, mas o Avaí tem que olhar a tabela e pensar em vitória. Não importa que seja em casa, fora, vem de uma derrota de 3-1 diante do CSA e não jogou mal não. O resultado não diz o que o Avaí apresentou. Eu gostei, eu vi o jogo do que o Avaí apresentou, né? Jogou bem, até um empate era merecido, até saiu o terceiro gol, né? Aquele gol de pênalti, aquela polêmica, mas eu acho que o Avaí jogou muito bem. Então, são duas equipes que precisam somar pontos e para o Vasco é ter aquela gordura cada vez mais, né? Eu acredito que, como eu falei, se o Vasco com uma vitória chegará a seus 30 pontos, né, como Botafogo, e aí, né, de 14 jogos precisa de 5 vitórias para fazer aqueles tão sonhados 45 pontos. Pode falar, com menos talvez, eu acho que com menos vai escapar esse ano, mas se pensando no 45 seriam 5 vitórias, claro, ganhando esse jogo diante do Avaí, que é um jogo difícil. O Avaí vai jogar para tudo ou nada, amigo. Tem que jogar mesmo. Não tem que pensar olhando para a tabela. Um empate é desastroso e cada jogo, empatando ou perdendo, o Avaí vai se afundando e aí tem que pensar no futuro. Tem que pensar no futuro, que é a segunda divisão o ano que vem. Então o Avaí para esse jogo é um jogo de vida ou morte. Diante do Vasco, esperamos um grande jogo entre Avaí e Vasco da Gama. Fala, galera, tá curtindo o canal? Curta o canal, inscreva no canal. Ricardo Rocha 3, tudo junto. Bom, gente, a gente espera realmente uma grande rodada nesse meio de semana. Valeu, gente, vamos com tudo.